Bom, no começo eu não estava muito animada com a ideia, porque foi um projeto que a Maria Eunice propôs e assim, eu tenho muita dúvida na escolha de uma profissão, numa escolha do que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu acho que isso é muita pressão. E eu não estava muito afim de ir, porque eu achei que ia ficar mais confusa ainda. Mas eu acabei que fui de última hora e chegando lá a gente teve um contato muito grande com a realidade. Porque a gente viu que tá todo mundo em busca de uma profissão, tá todo mundo preocupado, todo mundo tem dúvida. E lá eles mostraram pra gente que tudo vai ser rivalidade, que no mundo a gente vai ser tratado como um produto. E que tá todo mundo pesquisando e procurando uma vaga e lutando por isso. E se a gente não correr atrás agora, que a gente tá no segundo, terceiro ano, a gente vai ficar pra trás, porque a vida é muito concorrida. Então, eu acho que, a gente não deve ficar pressionando a gente mesmo. Nós temos que pensar no que vai nos fazer bem, no que a gente gosta, no que a gente tem afinidade. Só que a gente não pode dormir no ponto, porque tá todo mundo correndo atrás, tá todo mundo aí buscando uma profissão, buscando dinheiro, buscando ser feliz. E se a gente ficar brincando, não prestar atenção na aula, achar que é tudo uma besteira e que a gente está perdendo tempo aqui, a gente vai ficar para trás. Então, por mais que seja difícil, a gente tem que se esforçar, porque está muito difícil o mercado hoje em dia. Bom, então, na feira do CIE eu achei que foi muito interessante, só não era bem como eu esperava. Porque eu achei que a gente ia chegar para ver profissões e a gente conheceu mais as faculdades e como funcionava. Mas uma parte muito interessante foram as palestras. Eu gostei bastante da que explicou da entrevista de emprego, que eu pude conhecer mais, ter mais ideias, mesmo não estando no terceiro, né, estando no segundo, achei que eu pude tirar uma base para ir me preparando melhor, também para estudar para o vestibular. Gostei bastante das palestras. A de concurso público, para falar a verdade, não gostei muito, porque eu me interesso muito por concurso público, mas a palestrante não focou muito no que eu queria, focou mais em falar como foi a experiência dela e não como seria pra gente fazer, mas mesmo assim foi interessante. E eu gostei bastante, eu achei que foi algo bem dinâmico, deu pra gente ter uma base assim das faculdades. Para quem quiser, ela não paga para fazer inscrição para o vestibular e é bom para quem quiser treinar também, ter a oportunidade de fazer a carteira de trabalho. Acho que é algo bem oportuno e é bom para isso. Só tem que ter na cabeça que a gente não vai conhecer profissões. A gente vai conhecer as faculdades e elas vão sugerir algumas profissões pra gente, mas nada muito focado nas profissões. E geralmente as faculdades que tem lá, elas são mais particulares e tem estágio também, para quem, quiser conhecer um pouco. Tem como fazer prova para fazer estágio já e tem algumas pessoas mostrando sobre. E tem de todas as áreas. Tem de biológicas, humanas, exatas, enfim. Bom, eu acho legal, porque por mais que eu tenha minha profissão definida, eu acho bom isso, porque às vezes eu não tenho conhecimento de outra profissão que talvez esteja nessa área que eu desejo. Mas, como eu disse, eu acho que seria mais legal se fosse focado em profissões mesmo, em ideias de profissões, não nas faculdades. Mas eu acredito que ninguém tinha muita ideia de como seria e eu achei que foi um projeto legal, é mais ou menos a primeira vez que a gente vai, né? E eu gostei bastante, achei que foi uma boa ideia e que foi um bom projeto, foi bem organizado. Então, eu fiquei meio complicado dizer, porque eu achei que não ia me trazer nada de bom. Eu pensei que ia mais me confundir do que abrir minha mente. Pensei que ia ser um desperdício, ia ser um tempo avulso, mas acabei mudando a ideia no momento que comecei a conhecer as faculdades, vi que o mercado está concorrido, que tem, muitas profissões, mas você não pode dormir, porque, tem muita gente procurando emprego e querendo cada vez mais prosperar na vida, querendo ser o melhor quando crescer assim no futuro, e é difícil, porque se você deixar de estudar agora para passar numa faculdade boa, a sua situação pode ficar difícil no futuro. Então, as atividades que as faculdades apresentaram foram muito legais, porque mostraram um lado de coisas assim, de profissões que eu não conhecia.
E eu achei isso muito interessante, porque abriu minha mente para novas profissões do que eu pensava em fazer. Achei muito divertido e é um momento assim que você, se você quiser participar, você pode tirar coisas muito boas. Então, eu gostei da palestra de esportes, porque demonstrou também que jogos, eles podem ser esportes considerados esportes também, jogos virtuais. Eu achei isso muito interessante e vi também que o trabalho está rendendo muito, os jogos estão rendendo muito dinheiro para as pessoas. Olha, a pessoa pode até pensar que é uma bobeira, mas se for, aproveita porque é um momento super bom e filtrar todas as coisas boas que vai ter, porque tipo, vai abrir muito a mente das pessoas para novas profissões que a gente nem conhecia. É uma grande oportunidade onde eu pude aprimorar os meus estudos acadêmicos, participando de muitas palestras, tendo a oportunidade de discernir um pouco a minha vivência acadêmica através das palestras, onde eles podem tirar as suas diversas dúvidas, aprimorando, e também nas explanações das próprias empresas no meio empresarial, dando a oportunidade deles também discernir as suas escolhas em si, através das apresentações empresariais. Eles podem discernir no sentido de se encontrar com aquilo que realmente eles querem para o mercado, o que o mercado de trabalho oferece para eles. Que eles aproveitam tudo que o mercado de trabalho oferece para eles, abrindo o horizonte de ir sempre em busca do crescimento e das informações. Bom, para mim foi uma oportunidade de descobrir qual profissão que eu me encaixo melhor, vendo o que cada uma trabalha, as suas áreas, o que estuda cada uma e essas coisas assim para me esclarecer melhor. Tá. E chegando lá, qual foi a sua impressão? Eu gostei bastante, principalmente da palestra lá do comediante, que ele tornou essa área com relação à profissão mais simples e mais divertida. Você participou também, interagiu, não foi? Ele foi lá na frente, ele brincou tudo, eu li o diálogo. E eu gostei bastante. O que mais você fez lá? Eu visitei a parte de nutrição, enfermagem e eu gostei bastante, veterinário. Eu gosto desse tipo de área. Conheci gente nova e foi bem legal esse dia. Então, no começo eu pensei bem, mas eu achei bom ir, né? Tanto já não tinha ido lá em São Paulo. Aí chegando lá no começo eu achei muita gente, um pouco mal organizado, mas depois da palestra lá com o comediante, aí eu achei que foi bem criativo, né, a palestra dele. O que ele falou? Não, ele falou das profissões, né, mas de um jeito mais cômico, né, mais divertido. Como encarar as dificuldades, né, que não é fácil decidir a profissão mesmo. Foi a primeira vez que eu fui participar de um evento assim, com alunos. Pude observar ali a curiosidade, a falta de... Os alunos ainda não tinham um conhecimento ainda das profissões existentes, né? Muitos deles ficaram surpresos com a variedade de profissões e também com os vários caminhos que podem ser tomados na mesma profissão. Alguns deles já tinham um sonho, já pensavam em alguma profissão, e ao conhecer outras profissões que acabam sendo ramificações daquela mesma profissão que ele havia pensado, chegou até a repensar esse conceito que ele já havia formado. Tiveram novos caminhos, novos conhecimentos, porque abriu um leque de opções maior. Eu acho que eles vão agora, sim, poder estudar mais, inclusive foi uma orientação que eu passei para eles, conversando na volta,
que eles começassem a pesquisar sobre as novas profissões que eles viram, para que eles sim tomassem uma decisão. Eu acho que vai ser importante nesse sentido, de eles, às vezes, repensarem e encontrarem o caminho certo, que é além de ser a profissão, ela tem que realizar não só financeiramente, mas também de uma maneira que a pessoa seja feliz fazendo aquilo que vai fazer durante toda a vida. Bom, pessoal, o conselho que eu dou é que vocês procurem pesquisar, estudar, tenham calma para escolher a profissão de vocês, porque isso vai ser para toda a vida, e quando a gente escolhe alguma coisa, tem que ser não só para a gente se satisfazer financeiramente, mas também para que a gente seja feliz fazendo aquilo que a gente vai fazer. E sendo feliz fazendo o que a gente vai fazer, a gente nunca vai estar cansado ou decepcionado com o nosso trabalho. Quando a gente chegou lá, a gente já foi dividido em grupos, primeiro, para a gente ter uma convivência já diferente com outras pessoas, para ter uma experiência. E daí a gente foi fazer a visita nos laboratórios. E foi, tipo, super legal, porque eles explicaram cada parte dos laboratórios, o que cada um fazia, sobre os cursos que tinham lá dentro da USP, sobre os aparelhos que ele tem de pesquisa, que o campo de pesquisa deles é enorme. E, nossa, foi super legal esse primeiro momento de interação. E depois a gente participou de uma brincadeira que a gente tinha que construir uma torre lá, fazer um papel de engenheiro, que quase foi um fracasso, mas tudo certo. E depois a gente assistiu o show da física, que foi outro super legal. E foi basicamente isso a visita, o dia lá. E depois tinha umas atividades para a gente olhar dos alunos lá da USP. E foi muito legal a convivência com os próprios alunos, porque eles eram os nossos monitores, então eles estavam falando das próprias experiências. E foi muito legal. Nossa, eu gostei bastante. Eu até posso pensar, cogitar em fazer uma engenharia uma vez na minha vida. Não, sério. Bem legal. Nossa, e faz parte, porque, nossa, é muito difícil escolher a profissão, porque hoje em dia tem tanta opção que a gente fica perdido. Não quis. De primeira eu falei assim, eu não gosto de engenharia, não curto campo de exatas. Fiquei meio com o pé atrás, mas logo quando a gente chegou lá, nossa, sério, me surpreendi totalmente. Foi totalmente o oposto do que eu pensava. Eu gostei bastante. Foi bem diferente, porque a gente, basicamente, minha sala inteira não gosta de exatas e a maioria falou, nossa, o que eu vou fazer lá? Vou ficar perdidinho lá, porque é só exatas. Mas quando a gente chegou lá, a gente viu pessoas falando que não queria exatas. Pessoas vieram de longe, vieram de São Paulo só para fazer essa faculdade que tem aqui pertinho da gente. E a gente nem sabia praticamente das qualidades que ela tinha. E a convivência foi bem legal, porque a gente conheceu várias pessoas, elas falaram, elas nos ajudaram a entender melhor. A gente aprendeu bastante lá e foi bem interessante, porque a gente nunca imaginava que exatos podia ser legal assim, desse jeito. Exatos não é tão legal, mas foi bem legal até lá. Então, os grupos foi interessante, porque a gente tentou fazer uma torre, né? A nossa não deu certo por causa do tamanho, mas aguentou lá o tijolinho um tempão, mas não deu certo. Aí a gente quase ganhou, mas foi bem legal, porque a gente ficou envolvido, daí a gente teve que ver como que o engenheiro trabalha. Tem que ter tudo certinho, ver o tanto que vai investir, todas essas coisas, porque senão não vai dar certo, não. Que vá, porque pode mudar totalmente seu conceito. Você vai lá, vai chegar, você pensa que é uma coisa e é totalmente diferente. Você pode surpreender e ver que é isso que você quer. Então, quando eu recebi o convite, pra mim não foi assim uma coisa que me agradou muito por eu já querer uma outra área totalmente nada a ver com engenharia. Mas eu recebi como uma oportunidade e falei, vou encarar. E fui. E quando eu cheguei lá, eu vi aquelas máquinas grandes, aquelas pessoas todas matemáticas e eu já fiquei um pouco assustada. Já falei, isso não é pra mim. E aí começou as palestras, a gente começou a andar pelo campus e eu fui ficando meio que apaixonada, assim, e foram fazendo perguntas e eu sabia responder e eu achei isso muito estranho, porque eu sabia responder. E
eu fiquei, nossa, acho que eu quero isso também. Aí a minha mente já começou a fazer uma confusão danada e a medicina com a engenharia, eu já fiquei tentando fazer uma ligação, mas eu não consegui. Eu fiquei, ai meu Deus. E a gente passou por umas máquinas gigantes e umas coisas super legais, assim, que acho que me cativou muito, muito, muito. E eu já fiquei um pouco mais confusa com tudo e não sei. Assim, no começo foi legal porque há muito tempo, desde o sexto ano, eu nunca tinha ouvido falar do ensino médio. Porque a gente tinha bastante contato com pessoas do ensino médio, mas nunca tinha ouvido falar de que tinha conversas, que eles viajavam para ver faculdades, assim. Para mim foi importante, foi bom. O que te chamou mais atenção? O que você mais gostou nesse dia? Então, foi a presença do meu amigo desde pequeno. Ele me intimou pro caramba, agora que nós afastamos que foi pra faculdade e tal. Mas o João, porque ele, vamos dizer, é uma das minhas inspirações, porque ele estudou para veterinária, ele conseguiu atingir os objetivos dele, do jeito que ele conseguiu, foi muito bom. Eu achei muito importante que, vendo do jeito que ele foi, de ser um aluno mediano, ser um dos exemplares da faculdade, pode ser que seja um exemplo para mim, que eu seja cada vez melhor. Chegue na faculdade, eu comece a criar responsabilidades, assim como no ensino médio a gente já tem, desde pequeno também. Mas assim, ele foi uma peça importante. E outros também, outros como advocacia da Ana Maria, psicologia, direitos humanos da criança, eu vi, foi importante, porque abriu minha visão para ver as outras profissões, que eu vim aqui só para ter assistido o João, veterinária, mas só de ver os outros eu achei legal também, achei importante. O que você diria para outros alunos quando receberem esse tipo de convite? O que você acha que eles devem pensar? Participe, que é importante. É importante que você vai ter um hábito melhor. Você vai criar consciência do que você vai querer, vai ser um pontapé no que você vai querer, porque no ensino médio não é fácil você já escolher de cara. Eu, graças a Deus, tive a sorte de saber desde quando eu estava no primeiro ano, que eu fiz curso de veterinária, as coisas, de saber que era isso que eu queria. E tem muita gente que eu conheço e não sabe ainda, e isso pode ter dado uma influenciada, como visitas, viagens, influenciaram muito. Mas isso é um grande pontapé para saber o que eu quero.